Então, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos, que a espiritualidade nos envolva, a todos os presentes, encarnados, desencarnados. É mais uma alegria nos reunirmos para esta que já é a quarta semana da nossa 17ª jornada doutrinária. Como passou rápido, não é? Nesse momento já estamos caminhando para as partes finais, porque a metade foi semana passada, 5 semanas. Então nós estamos na quarta semana deste evento, que é uma promoção da 10ª União Regional Espírita, com sede em Cascavel, federativa vinculada à União Regional vinculada à Federativa do Estado do Paraná, a FEP. Esse evento é a 17ª edição, que estamos estudando o amor nas suas múltiplas expressões. E o tema de hoje, o perdão como instrumento do amor, com a Jéssica e o Nelson. Então, para iniciar, nós vamos convidar o Amauri para fazer a prece de abertura para nós. Na sequência, eu apresento os palestrantes. Boa noite a todos. Oremos. A espiritualidade que a tudo precede, nos permite esta oportunidade de bênçãos. Iniciamos agradecendo por tudo aquilo que haveremos de iluminar os nossos próximos passos, com as reflexões trazidas gentilmente, amorosamente pelos nossos irmãos. Ficamos profundamente agradecidos. Pedimos à espiritualidade que nos assiste, protege e ampara, para que tudo possa trazer profundo sentido e nós possamos levar daqui as melhores impressões para a vida. Permita, amado Mestre, que estejamos dóceis ao aprendizado, que estejamos dóceis à ajuda que nos chega nesses momentos. Que a sua paz e o seu amor inconfundíveis nos envolva a todos, agora e sempre. Então, nesta noite, nós teremos 2 exposições de aproximadamente 40 minutos cada. A primeira será com o seu Nelson e, na sequência, a Jéssica. Então, vamos começar com a apresentação da Jéssica. Jéssica Carosa de Souza é natural de Arapongas, Paraná. Foi em 1987 que teve o seu primeiro contato com a doutrina espírita, na Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, nesta cidade. Participou efetivamente da evangelização infantil e em 1994 iniciou seu trabalho como evangelizadora, onde permanece até hoje. É palestrante e coordenadora de estudos. Atualmente está na coordenação da área de infância e juventude, na regional, pela 3ª gestão consecutiva. Profissionalmente, é pedagoga e chefe de cozinha. Nelson Pereira de Souza é natural de Tupã, São Paulo. Seu primeiro contato com a doutrina espírita foi no ano de 2003, em Cascavel, no Centro Espírita Caminho da Luz. Qualificou-se na área do atendimento espiritual, em curso realizado pela FEP, durante os anos de 2012 a 2015. Atualmente, atua na coordenação da área de atendimento espiritual na 10ª URI e na coordenação da atividade de radiação mental presencial na SEAC. Profissionalmente, é militar reformado do Exército Brasileiro. Com a palavra, seu Nelson.
Vou te ajudar. Zé, como a gente pode ficar aí? Caríssimas almas, irmãs e amigas de caminhada, a todos a nossa saudação de paz, harmonia, serenidade, saúde, alegria e muito amor no coração. Surpreendentemente, em 2003, o filho, Marcelo, chega em casa dizendo que era presidente de uma casa espírita, onde nós, surpresos, citamos: onde é que o seguro está se metendo? E começamos a acompanhá-lo. Não para nossa surpresa, nos vimos, de certa forma, acolhido e direcionado para o nosso entendimento dos aspectos do ser espiritual e do ser personalidade. Assim, discorrendo sobre o perdão como instrumento do amor e parafraseando o amor em suas múltiplas expressões à luz da doutrina espírita, encontramos o amor que cobre a multidão de pecados, o amor que é lenitivo na doença, o amor que ocupa dimensões inimagináveis. Porque o amor se manifesta em tudo que existe, em tudo que vive, em tudo que sente, em tudo que pensa e em tudo que sublima. Só para a gente citar aqui, conhecimento de alguns, né? O amor é sentido no mineral por meio da força de atração e coesão, a lei da cristalografia. No vegetal, a seiva bruta. No aminal, o instinto. No angelical, a sublimação. E como sentimento humano, o amor se manifesta do sagrado ao profano, do sublime ao vulgar, do platônico ao sensual, ou ainda da renúncia à posse, da doação à dependência e da razão ao instinto. Entretanto, qualquer que seja a forma em que se apresenta, o amor nos conduz ao encontro das questões existenciais da transparência transcendental. As questões existenciais são regidas pelas leis sociais, abordando os aspectos do homem bio, psíquico, social, corpo, mente, meio ambiente, o homem produto do meio, ser personalidade. Quando a existência terrestre é assinalada por diversos caminhos que conduzem o espírito por diversas faixas do processo da evolução. Já na transparência transcendental, temos o transcendente, o poder do Criador sobre a criatura. E nós vivenciamos as mensagens evangelizadoras do Mestre Jesus, nos falando de qualidades espirituais, atributos da alma, atributos do espírito, atributos e qualidades essas que são virtudes do sentido da moral cristã. Quando essas qualidades espirituais, essas virtudes, né, têm na hereditariedade, na riqueza material, na condição social, na sabedoria secular, tão somente como recursos para a prática do bem. Então, aquele hábito dos nossos patrimônios, vinculado às questões morais, recursos. No entretanto, nós vamos encontrar, né, o amor cumprindo o determinismo do amor e do bem, que é a lei em todo o universo, quando a alma emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor, e por meio da reencarnação, nós temos o caminho pelo qual aprendemos a valorizar a vida e a encontrar o seu significado espiritual. Então, nesse contexto, podemos questionar quem somos nós, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Jesus, eu e Pai somos um, eu estou no Pai, Pai está em mim, vós sois deuses. João 10, 30 e 34, João 14, 20. Podemos perguntar, como nós percebemos o divino, sentimos e vivenciamos?
Cada um de nós já tem condições de vivenciar o divino que habita em si? O meu reino não é deste mundo. João 16:36. Outros ainda dizem: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não passa por meio de terra e cidade, mas através dos corações da humanidade. Por que estamos aqui? Vim para que tenham vida, vida em abundância. João 10:10. O que fazemos dessa oportunidade reencarnatória, no estágio evolutivo que nós nos encontramos? Para onde vamos? Volto para a casa do Pai. Lucas 15:20-24. Neste contexto, podemos discorrer que somos seres espirituais, individualizados, imortais, centelhas do amor divino, força crística, princípio inteligente do universo em uma relação corporal. Habitamos um mundo de expiações e provas, em diferentes níveis e estágios evolutivos, como espíritos ainda imperfeitos, com predominância do material sobre o espiritual, ocupando uma das muitas moradas da casa do Pai, configurando a pluralidade dos mundos habitados. Somos receptores e transmissores de ondas pensamentos que oscilam entre baixos e elevados padrões vibratórios, ondas eletromagnéticas, para quem quiser, ondas hertzianas, né? Sintonizamos com aqueles que estiverem nas mesmas faixas vibratórias que nós, nas mesmas sintonias para a prática das ações do bem ou não. Porém, somos criados simples e ignorantes do bem e do mal, com a faculdade de caminharmos para Deus com a consciência de nós mesmos, porque somos dotados de amplas faculdades para praticar o bem. E por sermos dotados de amplas faculdades para praticarmos o bem, nós temos deveres para com Deus, responsabilidade com os nossos semelhantes e relações com nós mesmos, tentando nos tornar exemplos vivos das mensagens do Mestre Jesus. E assim, como conviver ou vivenciar o perdão como instrumento do amor, conforme o amor em suas múltiplas expressões, à luz da doutrina espírita? Podemos nós, a exemplo do Cristo, também implorar a misericórdia de Deus, dizendo: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem? Com esses fragmentos do sentido da evolução espiritual, moral, que reflexões podemos entabular? Se as leis de Deus estão em nossa consciência, questão 621, se a benevolência, a indulgência e o perdão são atributos para entendermos a caridade, 886, se o autoconhecimento tem que fazer parte das nossas ações para resistirmos às atrações do mal e para melhorarmos a nossa vida, 919. E se os espíritos nos influenciam e nos dirigem, 459, quando muitos deles ainda dizem: não entramos por portas que não estejam abertas. Por que temos que nos perdoar e ser perdoados? Por que ofendemos e nos deixamos ofender? Por que ainda somos alvos das chagas, como melindres, ressentimentos e personalismos? Então, esta é uma breve e longa introdução para que a gente compreenda a essência do ser espiritual que somos, nessa transição e regeneração que nós nos encontramos como personalidade, vivenciando as circunstâncias de acordo com os nossos níveis evolutivos, porque o Pai nos concede o livre-arbítrio e nos dá o direito de vivenciarmos as escolhas que nós fizemos, bem como colher da semeadura dos frutos. E para isso, então, nós encontramos, fora do contexto normal do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 61, o amor-perdão, do livro Amor Imbatível Amor, por Joana de Anjos, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E traz esse contexto, ou seja, nós temos que dizer as regras diante dos procedimentos nos capítulos 10, né, do Evangelho segundo o
Espiritismo, capítulo 12, questão 886, questão 887, para que a gente entenda esse contexto desse relacionamento. Então, no capítulo 61, o amor-perdão, nós vamos fazer uma conexão das atitudes e comportamentos e providências que devemos tomar para que, de repente, não precisamos mais perdoar por não nos deixarmos ofender, por não possuirmos a chaga que é ativada com a conduta do agressor. De maneira natural, a gente entende a importância da experiência reencarnatória dentro de um nível evolutivo e, de repente, transitando para um processo regenerado pelas nossas mudanças interiores. Então, Joana começa dizendo: quando vigora o amor nos sentimentos, não há lugar para o ressentimento. Não obstante, face à estrutura psicológica do ser humano, a afetividade espontânea sempre pretendendo, ou sempre surge, pretendendo crescimento de modo a administrar as paisagens que constituem os objetivos existenciais. Quais são esses objetivos que nós falamos lá atrás? O ser, bio, psíquico, social, corpo, mente, meio ambiente, nossa personalidade. Então, esse contexto do amor e diante das questões do ressentimento. Não conseguindo atingir as metas porque depara com a agressividade inerente ao processo de desenvolvimento intelecto-moral que ainda não se pôde instalar, sente-se combatida e impelida pelo recuo. Essa afetividade espontânea, realmente, ela encontra obstáculo, ela vai ter dificuldade, né? Que ainda não se pôde instalar, ou seja, sente-se combatida e impelida ao recuo. Nesse contexto, né, a ocorrência nos indivíduos menos equipados de valores éticos gera mal-estar e choques comportamentais, que se podem transformar em transtornos afetivos. Então, nós não distinguimos, dentro do gênero de provas que nós escolhemos, as situações que devemos vivenciar, que levam a desafio às questões espirituais. Para que possamos evoluir, é preciso que nós cumpramos uma certa naturalidade, ciente do divino em nós, né? E esses choques vão dominando e nós nos perdemos dentro desse contexto. Quando isso sucede, o ser maltratado refugia-se na mágoa, ancorando-se no desejo de afronta e vingança. Nós arrumamos adversários, nós temos inimigos, nós vamos aos rebeldes, nós utilizamos a lei da compensação, olho por olho, dente por dente, diante daquela situação que nos julgamos ofendidos. A injustiça de qualquer natureza é sempre uma agressão de ordem natural, que deve vigorar em toda parte, especialmente no homem que, por instinto, defende-se antes de ser agredido, arma-se, temendo ser assaltado, fica a observar atentamente as ocultas em atitude defensiva. Toda agressão, toda violência, toda circunstância que seja de conflito, tem o tamanho da importância que nós damos a isso. E quando nós nos colocamos em defesa, quando nós elaboramos estratégias no sentido de nos defendermos diante de possíveis circunstâncias, nós alimentamos também o suposto agressor. Nós vamos ver um pouco mais à frente. Há um sincronismo que nós falamos lá atrás. A sintonia e a afinidade com aqueles que estiverem nas mesmas vibrações que nós. E nós nos comunicamos de forma natural, sem a necessidade dos recursos da tecnologia. Porque o pensamento é a fonte, ou a linguagem universal de nós espíritos. Então, essa justiça vai fazer com que é preciso que haja realmente um determinado momento de reconhecermos as virtudes que possuímos. E muitas vezes os desafios necessários para que elas estão sendo processadas a partir da nossa transformação interior e nós nos conquistando através desse entendimento maior.
tudo quanto constitui ameaça real ao homem ou imaginária torna-lhe perigoso, arriscado. E por mecanismo de defesa, experimenta as reações fisiológicas específicas que decorrem das expectativas psicológicas. Então, nós criamos expectativas, nós estabelecemos um suposto acontecimento. E, paralelamente, os seus mecanismos de defesa. E nisso também veio o chamado escapismo, que falamos há pouco, do olho por olho, dente por dente. Ainda bem que não foi eu, que se dane, o problema é seu. Isso nós vemos diariamente, diante de circunstâncias de acontecimento que seriam comuns a todos aqueles que estão em um determinado local, em uma certa convivência. A raiva, sobre esse aspecto, é uma reação que resulta da descarga de adrenalina na corrente sanguínea, quando se está sob tensão, medo, ansiedade ou conflito defensivo. Nós não agrupamos todos esses estados de transtornos emocionais. Tensão, medo, ansiedade, conflito defensivo. Vamos usar as ações, ver até de uma maneira sem avaliar a resposta da atitude que estamos tomando. Por exemplo, o medo que às vezes inspira a raiva e impulsiona a agressão, em cujo momento assume o comando das atitudes, tomando para si a posse da mente da emoção. Nem tudo é justificado como foi sem querer querendo do Chaves. Nem tudo é justificado quando nós submetemos alguém às avaliações psiquiátricas dizendo que ele estava alterado emocionalmente, por isso praticou sem perceber a falha que estava praticando. Podemos julgar pela intenção? Teríamos uma outra atitude que fosse coerente ao acontecimento natural? Podemos adotar o direito de não condenar aqueles que se condenam com os próprios atos? É bastante difícil. Nós vemos isso diariamente, na rotina nossa do dia a dia. Queremos censura, queremos justiça. E muitas vezes esquecemos de olhar para o interior, de olhar para o espelho e verificar que nosso maior adversário, nosso maior cobrador de senso de justiça, uma vez que as leis de Deus estão na nossa consciência e há o divino em nós, o que nós estamos fazendo com tudo o que acontece para que nós ascendamos à felicidade junto ao Pai, se não a superação desses desafios? A criatura humana, portanto, convive com esses estados emocionais que se alternam de acordo com as ocorrências e que podem transformar em transtornos desesperadores, tais do ódio, o pânico e a mágoa enfermiça. Não vivemos isso? Não temos essas mudanças emocionais? Estamos sempre equilibrados? Quem adora um toque na buzina de quem está atrás? Ou de quem está à frente quando temos pressa? Ou de quando estamos no caixa do mercado com horário para alguma coisa e a fila não anda? Existe N situações que mexe com o nosso equilíbrio, entre aspas, emocional, para nos testarmos, para nos avaliar, para nos ajudar, principalmente a superar esses desafios que são oportunidades sagradas, divinas, benditas, para que a gente dê um passo à frente, modificado, transformado. A mágoa ou o ressentimento, segundo os estudos da doutora Robin, instala-se no sentimento em razão do self, que é o espírito moral que somos, o inconsciente coletivo, né? Encontrar-se envolto com as subpersonalidades, que são as qualidades morais inferiores, aquelas herdadas das experiências primárias do processo evolutivo, tais a inveja, o ciúme, a malquerença, a perversidade,
a insatisfação, o medo de novo, a raiva, a ira e o ódio. Parece um festival de situações desagradáveis, de questões comportamentais, que a gente não percebe que em determinado momento estamos manifestando naturalmente. Eu com raiva? Eu com ódio? Eu querendo vingança? Né? O que é um mal querendo? O que desejamos para o outro? Quais são essas qualidades morais inferiores? Lá atrás nós colocamos que habitamos um mundo de expiações e provas, em diferentes níveis ou estágios evolutivos, com espíritos imperfeitos, não é isso? Ainda expiações e provas, a pluralidade dos mundos, as moradas da casa do Pai, fazendo o que aqui? Para chegarmos aonde? De que forma? Uma vez que Joana vem nos dizer que a felicidade é o fim último do homem. De que forma? Ele vai nos receber? Todos nós que desencarnamos ganhamos o céu? Fomos chamados? Ou vamos nos encontrar naquele lugar que Emmanuel, na questão do livro Justiça Divina, depois da morte, se queres saber o lugar que espera depois da morte, observa o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Onde é que nós vamos estar? O que é que fazemos conosco? Quem vai estar nos recebendo? Que nós vamos receber. Então, são oportunidades de nós realmente crescermos. Quando alguém emite uma onda inferior, subpersonalidade. A mesma sincroniza com uma faixa equivalente que se encontra naquele a quem é direcionada a vibração, estabelecendo um contato infeliz que provoca de idêntica reação. Eu mentalizo o mal que chega naquele a quem estou direcionando, de repente o conflito é recíproco. E nós não percebemos que somos o causador. Faltando a sublime empatia de estar no lugar do outro, com os valores do outro, e de repente olharmos para nós e percebermos, não, Nelson, ele é o estímulo para você perceber as mudanças que precisa. E a gente não associa dessa forma. Queremos sempre um julgamento, queremos sempre assistir, queremos ir bem, né? Ou seja, receber o que merecia. E assim a gente vai caminhando. A partir daí, estabelece-se a luta com enfrentamentos contínuos que resultam em danos para ambos os indivíduos. Eu que recebi a agressão, eu que ofereci, e o recebimento e oferta recíproca, né? Que resulta em danos para ambos os indivíduos que passam a experimentar debilidades nas suas existências da saúde física, da saúde emocional, psíquica, econômica e social. Naturalmente, porque a alteração do comportamento se reflete na sua existência humana. A conduta que deveria ser migrada e tratada na condição de ser moral, espírito, não chegar nos relacionamentos sociais, dentro dos aspectos existenciais que nós já falamos. Sentindo-se humilhado, ofendido, injustiçado, o outro, que se supõe vítima, acumula o estado patológico, a condição doentia do ressentimento e cultiva com recursos, né, com justo recurso, para descarregar o sentimento que lhe está sendo imposto. Quando nós declaramos a ofensa, o outro quer o revide. Enquanto isso não ocorre, ela permanece. E, de repente, julgamos vencedores porque praticamos a réplica, o retorno da nossa forma, e não percebemos que estamos condenando a nós mesmos. Essa atitude pode ser comparada à condução de uma brasa para ser atirada no adversário, que, apesar disso, enquanto não é lançada, queima a mão daquele que a carrega. Interessante, né? Enquanto eu estiver com uma arma na mão, literalmente, desculpe eu falar isso, para acionar contra o outro agressor maior, continua sendo eu. A brasa está queimando na minha mão. E o outro? O ressentimento, por isso mesmo, é desequilíbrio da emoção que passa de atitude infeliz, profundamente infantil. Isso acontece com a infância? Claro que é a investigadora que vai falar daqui a pouco sobre isso para a gente, né?
infantil, qual a de querer vingar-se, embora sofrendo os danos demorados, que se mantém em estado até quando surja a oportunidade. Já que estamos na infância evolutiva como espíritos, quem deveria ser profundamente evangelizado seríamos nós, adultos, que pensamos que já sabemos alguma coisa. O amor, porém, proporciona transformação da subpersonalidade inferior para a superpersonalidade superior, o que impede a sintonia de petardos inferiores sejam disparados. Em nossa forma de determinar esse contexto, toda vez que é gerada uma situação de antagonismo entre indivíduos, a subpersonalidade que se enfrentam, estendendo ondas de violência, que encontram sintonia no campo equivalente à pessoa objetivada. Emitimos a onda, a reciprocidade, a ação concretizada mentalmente, espiritualmente, e de repente pode ser recíproco e pode não ser. Não houvesse o registro negativo da agressão, se perderia por faltar sintonia vibratória e facultar-se a captação psíquica. Não se deixar atender. Não são sãos que precisam de médico. O ressentimento, portanto, é efeito da onda perturbadora que se fixa no painel da emotividade, ampliando o campo da subpersonalidade, semelhante que se transforma em gerador de agressividade e termina por perturbar e enfermar quem acolhe. Os espíritos dizem, que vou citar aqui, que nós não entramos por portas que não estejam abertas. Sob o direcionamento do amor, a superpersonalidade tende a adquirir valores. A subpersonalidade tende a adquirir valores que irão transformar em sentimentos elevados de superpersonalidade, anulando lentamente a sombra, o lado mal do indivíduo, criando um campo para o perdão. Isso é natural. Quando nós conseguimos mudar estado doentio para estado sadio, nós vamos entender um significado diferente das questões da vida. Não revidar o mal com o mal é forma de amar. Se me permitam aqui, Joana vai dizer que amar é ter o coração extasiado de afeição, despejando no vaso da fraternidade geral todas as gotas de carinho que gostaríamos de oferecer a alguém especial, alguém que nos olhasse com encantamento, alguém que nos falasse sem palavras, alguém que nos envolvesse em doce êxtase e ternura. Se a gente conseguisse isso, seriam aspectos diferentes. Então, não revidar o mal pelo mal é forma de amar, concedendo o direito de ser enfermo àquele que se transforma em agressor, que se satisfaz em afligir ou perturbar. Dá para nós entendermos a violência como um grito de socorro? O prazer em praticar o mal? Com a plena consciência das questões existenciais transcendentais? Ou são transitórias? Ou tem que haver realmente um conhecimento um pouco diferente? Então, nessas condições, o estágio primário do processo de desenvolvimento, pensamento e emoção, é natural que o outro pense e haja de maneira equivocada. Nós admitimos que houve um equívoco, nós oferecemos a oportunidade de não nos agredir e outro de arrepender, perdoar e reparar. Não é que está para nós, arrependemos. Temos que nos perdoar para poder perdoar. Temos que reparar de uma forma ou de outra. O amor-perdão é um ato de gentileza que a pessoa se dispensa. Veja bem, um ato de gentileza que a pessoa se dispensa. Não se permitir entorpecer pelos valores angustiantes do desequilíbrio ou desarticular-se emocionalmente sobre a ação do comportamento de negatividade e de perturbação de processo. Ou seja, eu não preciso me deixar agredir, eu não preciso permitir o entorpecimento, eu não preciso permitir o desequilíbrio. É fácil. Não é? Nós nos identificamos muito ainda com o que falou hoje, da matéria que falamos lá atrás, né? A questão existencial, né? Que o amor trabalha a hereditariedade, a questão material,
a riqueza social, e assim por diante, como recurso que a gente coloca como propriedade das coisas que fazem parte do mundo. O homem maduro psicologicamente é saudável por amar-se e perdoar. Quando se surpreende em erro, pois que percebe não ser especial ou alguém que admite oposição. Erramos, vamos então nos redimir das faltas que nós cometemos. Né? Compreendendo que o trabalho de elevação se dá mediante experiências e erros, proporciona-se tolerância, nunca, porém, sendo conivente com os equívocos a ponto de não querer corrigir. Será que nós chegamos ao estado de bons espíritos daqui uns dias, né? Estamos recém na segunda fase, saímos do primitivismo, espíritos imperfeitos, né? Daqui um pouco, com a predominância das questões materiais, daqui um pouco, nós espíritos bons, ou bons espíritos, com a influência do espiritual sobre o material, mas com ainda alguns resquícios materiais. E oxalá quando espíritos puros sem nenhuma influência. E por isso que o sentido do amor em todos os elementos do reino da natureza, até a sublimação. E um gesto de sublimação, podemos dizer assim, vamos pegar uma situação quase que generalizada, de arma na mão acionando gatilhos hoje. Algum tempo depois, um buquê de flores, um abraço. O que representa isso? O mesmo ser espiritual, no outro estágio, na outra fase material, na outra convivência. E quase sempre nos núcleos familiares, né? E são os pontos de encontros, reencontros de espíritos simpáticos e estranhos e almas afins endividadas. Não temos anjinho nas quatro paredes de uma família só, o santinho. Temos aqueles de uma forma ou outra para reparar e para servir. É atitude de sabedoria perdoar-se e perdoar. Porquanto a conquista dos valores éticos é consequência natural do equilíbrio emocional. Marco importante que indica progresso e conquista de segurança para a aquisição da plenitude. O que é essa plenitude? Como seremos espíritos completos? Já falamos, né? Todas as virtudes, né? Caminhando para Deus, porque podemos praticar o bem. O amor surge como expressão de simpatia que toma corpo na emoção. Podemos equilibrar a máquina do peito, o coração, o trabalho, a nossa máquina emotiva, que realmente reflete a todos os acontecimentos, desenvolvendo ondas de felicidade que envolvem o ser psicológico, que toma força dominadora a conduzir os objetivos essenciais da vida digna. Nós pegarmos os capítulos que nos foram indicados, o 10, o 12 e o 17, né? Falando da 886, da 887, da vamos, que ali fala de uma maneira. Se não perdoarmos, Deus não nos perdoa. Deus soberanamente bom e justo, Ele condena? Olha, então nós vamos fazendo uma associação e compreendendo esse significado que tem uma plenitude diferente. Tem 5 minutos? Fonte proporcionadora do perdão, o amor confunde-se com esse. Veja bem, porque as fronteiras aparentes não existem. Em realidade, desde que um somente tem vigência, quando o outro se pode dispersar. Aqui o amor tem necessidade de perdão, porque quem ama, já falei, né, simplesmente ama, não há um predicativo, não há uma qualidade, não há um modelo, amar da sua plenitude maior. Amor e saúde, amor é saúde que se expande tornando-se vitalidade que sustenta os ideais, estimula o progresso e desenvolve os valores elevados que devem caracterizar a criatura humana. Já encontramos em algum lugar que nós estamos em humanidade terrestre, não somos humanos ainda. Estranho, não é isso? O que é ser humano? Francisco de Assis foi, Buda, Gandhi, Chico, Divaldo, Madre Teresa, Padre Pio, tantos outros missionários, trabalhadores que desenvolveram atividade fora do comum no nosso entendimento. Natural em todos os seres, o amor é a luz da alma
momentaneamente em sombra, quando aguarda a oportunidade para brilhar intensamente, momentaneamente em sombra. Enquanto eu estou pecando, o amor está esperando a oportunidade realmente de fazer sentir a sua presença e a gente mudar. O amor complementa o ser, auxiliando na autossuperação de problemas que perdem o significado ante a sua grandeza. Enquanto vigorar o amor nos sentimentos, não haverá lugar para os resíduos enfermiços da subpersonalidade, que transformarão a claridade psicológica avançando a níveis superiores de sentimentos, quando a autorrealização conseguirá perdoar todos e todos, de forma única, de viver em plenitude. Então, como é que nós vamos trabalhar esse sentido passado a nível de filosofia e psicologia, de Joana principalmente? Nós encontramos o porquê, a fundamentação de como tem umas práticas como personalidade, mas fundamentalmente como expressão do ser espiritual que somos. Podemos, a partir de hoje, sair daqui dizendo que nós, espíritos, que ocupamos o corpo, sem falar mais o meu espírito ou o meu corpo, conscientes que somos seres espirituais, individualizados, imortais, centelhas do amor divino, força crítica, princípio inteligente do universo, em uma relação corporal, ao olharmos o outro, ver a nossa expressão que representa o divino em nós. Vamos refletir, vamos pensar. Então, essas são as sugestões, as ideias, os encontros, desencontros que a gente queria deixar neste momento, né, dessa jornada, para que a gente entendesse um pouquinho mais de nós mesmos, nesse sentimento do amor, que está em tudo, como já disse antes, né, em tudo que existe, que vive, que pensa, que sente e que sublima. Muita paz. Não. Não precisa pôr. Boa noite, meus queridos amigos, queridos irmãos. Deixa eu subir mais um pouquinho. Tá dando para escutar? Tá? Então é um prazer estar aqui pela primeira vez, conhecendo essa casa espírita, agradecendo o convite para estar aqui nesta noite, falando com vocês, neste belíssimo trabalho que é a jornada doutrinária, onde estamos de férias das nossas atividades na nossa casa, dos nossos estudos, e a gente se reúne para refletir um pouquinho sobre os ensinamentos. Então, como fui apresentada, eu sou evangelizadora, e a forma com que eu vou trabalhar com vocês, aí esses 40 minutos, vai ser como uma evangelizadora que sou. Para tratar deste tema tão importante, que é o perdão, que é um sentimento que todos devemos desenvolver, mas que nem todos sabemos como desenvolver. Estava falando para o seu Nelson, nas minhas aulas, eu procuro levar aos nossos jovens os ensinamentos de Jesus, que é o nosso grande mestre, é o nosso grande professor, aquele que nos ensina com tanta clareza. Então, para tratar deste tema, nós vamos trazer duas parábolas de Jesus, onde nós nos apoiamos na obra de Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus. Então, Amélia Rodrigues, ela traz com riqueza de detalhes tudo aquilo que está no Evangelho, no Novo Testamento, nas Escrituras, nas anotações de Mateus, de Lucas, mas ela nos traz ainda mais detalhes que lá no plano espiritual,
em reunião com aquela pleiade de benfeitores, com tanta riqueza, ela nos esclarece. Então nós vamos começar a falar sobre o perdão. Ele se encontra na parábola do devedor implacável, que todos nós conhecemos, né? Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35, e ela foi contada por Jesus para nos ensinar sobre o perdão sem limites. Vamos trazer um pouquinho à nossa memória esta parábola. Então Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? E ele diz: até 7 vezes? Pedro pergunta, né? E Jesus responde: não te digo até 7, mas 70 vezes 7 vezes. Aquilo que nós todos conhecemos. E então Jesus conta a parábola para explicar aquilo que ele respondeu a Pedro. E aí ele diz: um rei resolveu acertar as contas com os seus servos. Um deles devia uma quantidade impagável. Como ele não tinha como pagar, seria vendido ele e toda a sua família. E então o servo, desesperado, pediu misericórdia ao Senhor. E o rei, movido pela compaixão, perdoou totalmente a dívida. Porém, esse mesmo servo, ao sair, encontrou um companheiro que lhe devia uma quantidade ínfima, pequena, perto daquela que ele devera. E ao invés de perdoá-lo, ele agarrou no pescoço do mesmo servo e exigiu o pagamento imediato. Como o companheiro não pôde o pagar, ele mandou que fosse para a prisão. Os outros servos que estavam ali observando a cena contaram o que aconteceu para o rei. E o rei, indignado, chamou o servo que acabava de perdoar e disse: servo mau, eu te perdoei toda aquela dívida porque você me suplicou. Não deverias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive de ti? E então mandou castigar o servo até que ele lhe pagasse tudo. E aí Jesus conclui: assim também meu Pai Celestial fará convosco, se de coração não perdoardes cada um do vosso irmão. Então, observando até aqui essa parábola, nós vamos voltar um pouquinho lá na pergunta de Pedro, a qual a gente iniciou a nossa palestra. E aí nós encontramos esse desenrolar, essa explicação com riqueza de detalhes, dessa passagem, nos comentários da Amélia Rodrigues, no capítulo 24. Ela se refere a esses versículos anteriores, a essa parábola do devedor implacável, a esses todos os versículos que tratam sobre o perdão, onde encontra esse diálogo de Pedro e Jesus. Então, se vocês tiverem curiosidade, lerem e puderem ler as obras de Amélia Rodrigues, nós ficamos encantados. E é ali que a gente encontra muitas respostas. Porque às vezes nós não entendemos aquilo que Jesus falou à época, aquilo que está nas Escrituras, mas ela vem ali desenrolar porque ela teve o conhecimento com essa pleiade de benfeitores. Então, diante das faltas, Pedro ficou com aquilo na cabeça, né? Nós devemos perdoar todas elas 7 vezes. Pedro faz um questionamento a partir desta elucidação de Jesus e vem trazendo sempre mais questionamentos. Se todas as faltas devem ser perdoadas, tem de ser perdoadas 7 vezes, como uma tentativa, né? Sempre o Pedro estava tentando fazer com que ele queria que Jesus estivesse limitando o perdão naquela inteligência, no conhecimento raso, assim como nós que estamos engatinhando ainda nos conhecimentos, para Pedro não entrava na cabeça dele. Como assim, né? E aí ele foi tentando instigar mais Jesus para fazer com que Jesus entendesse o lado dele, talvez desse
amolecida. E Jesus responde, não é só 7 vezes, Pedro, são 70 vezes 7 vezes. Então conhecemos toda essa narrativa e quando somos crianças a gente começa a fazer aquele cálculo, né? Será que é um cálculo matemático? Então a gente pega as faltas ali no nosso conhecimento raso. Mas o que será que Jesus quis dizer? Qual foi o significado daquele perdoar 70 vezes, 7 vezes? Aonde que Jesus quis chegar com aquele ensinamento? Então esse diálogo que aconteceu entre eles, que está lá em Mateus, e também Lucas fala desse diálogo, que falam sobre o erro, sobre o perdão, eles nos trazem, e aí a narrativa, mas a Amélia Rodrigues, ela vai além disso, para que a gente possa compreender o que realmente aconteceu ali, ela nos traz outros acontecimentos, outros fatos que aconteceram diante desse diálogo. Então diz a benfeitora que nesse mesmo dia, depois de noitezinha, Pedro ainda continuava inconformado com aquela resposta de Jesus, ele não havia compreendido e ele estava sedento de mais explicações. Então ele procura Jesus e vai lhe questionar, justamente por ter ficado intrigado com aquela conversa. E aí a benfeitora desenvolve no seu livro, nos contando. Pedro tem a personalidade, assim como nós, de estar inserido nas emoções, nos sentimentos planetários aqui, familiares da terra, dos nossos bens, na nossa condição humana. E ele pergunta, e se alguém com quem não simpatizamos nos ferir, por nenhum motivo, será lícito reagir e apresentá-lo a Jesus? Assim como nós, né? Nós nos vemos muito nos apóstolos. E Jesus responde, não, Pedro. Todo aquele que agride, e aqui essa resposta de Jesus, ela é maravilhosa. E se nós trouxermos essa resposta de Jesus ao nosso lado, mediante os nossos acontecimentos, as nossas adversidades, a gente vai conseguir compreender e ficar um pouco mais tranquilo. Porque Jesus responde, não, Pedro. Todo aquele que agride, com ou sem motivo, encontra-se agredido em si mesmo. Pedro e Jesus tiveram essa conversa um pouco mais cedo, mas Pedro não havia se convencido ainda. Para ele ainda não estava muito certo essa história de perdão. Não, pera lá, não consegui entender. E ele continua, e ele insiste. Isso a gente encontra nas obras de Amélia. Então Jesus responde que aquele que fere alguém, ele já se encontra ferido, agredido internamente. Mas isso não convence Pedro e ele continua a indagar Jesus. Isto, porém, não significa apoiar a violência e permitir que os maus dominem os simples e humildes. Com as perguntas de Pedro, elas são como as nossas, né? Na tentativa de compreender o Evangelho de Jesus. E Jesus estava ali, com a sua vida para nos mostrar, mas ainda arrastando, né, na nossa pequenez. Mas ele responde de forma alguma, Pedro, os maus estão doentes, são portadores de tormentos destruidores no imo de si mesmo. E Jesus ainda reitera, já estão adoecidos. E a fala de Jesus é, revidar-lhes a ofensa é forma de aumentar-lhes a capacidade da agressão. Somente o amor, ungido de abnegação, consegue produzir a real transformação interior de alguém e demonstrar o valor da paz àquele a quem perdeu. Veja que ensinamento, Jesus, mas ainda não conseguimos, né, de imediato compreender, é tudo muito novo e vai ao encontro, né, ou seja, se choca com aquela nossa personalidade já enraizada. Então não faria sentido. Pedro vai se comovendo, aquilo que Jesus vai falando, para ele vai começando a fazer um pouco de sentido, mas ele ainda continua preso
a matéria, a família, as coisas humanas. E ele envolvido, ele vai pensando cada vez em situações mais sérias. Tá, mas então eu perdoo aqui, eu perdoo ali, e aí ele foi imaginando situações onde o perdão ainda não estava certo para ele. E ele foi indagando Jesus. E se da agressão pura e simples, ele partir para tomar nas suas mãos desvairadas a vida de um ente querido, trucidando-a, aquele meu filho, aquele meu pai, aquele meu ente querido, né? Então, nesse momento, Amélia Rodrigues descreve que Pedro estava inquieto, impaciente, porque ele achava que ele ia conseguir que Jesus falasse, não, aí está muito para você perdoar, né? Mas ainda bem que Pedro foi questionando, assim Jesus foi respondendo, e as respostas dele vão nos ensinando. Ainda aí, Pedro, o perdão assume um papel preponderante, porquanto mais importante se nos apresenta o desafio do amor, quanto mais grave e difícil é a situação que nos eleva a perdoar. O que Jesus quis dizer aqui? É fácil você perdoar uma falha menor, mas aí, perdoar essa falta grave é difícil. E é nessa dificuldade que você vai desafiar a amar. Eu amar aquele que está na minha casa, o meu filho que me dá trabalho, mas é fácil amar porque é meu filho. Agora, nesse momento de dificuldade, é aí que eu vou provar se realmente eu compreendi o desafio do amor. E mesmo nessa situação, ainda é necessário que nós olhemos para o perdão, porque quanto mais difícil a situação do perdão se apresentar, o que é que a divindade espera de nós na nossa dificuldade? Colocarmos em prática a ação do amor. A gente vê no noticiário, vê na nossa vida cotidiana, e a gente pensa, né, será que se fosse comigo, quando levam a vida de um ente querido? E quando a gente vê uma pessoa que realmente perdoa, a gente se admira. Mas Jesus já veio nos ensinar isso lá atrás, há 2000 anos. Então Pedro chora. E a benfeitora relata que ele, assim como nós, né, fala ao mestre, Pedro está no auge da sua emoção, porque ele ainda não conseguia imaginar. Para ele, ainda não tinha lógica continuar perdoando. E será que o mestre não percebeu que eu estou incrementando a agressividade do outro para eu conseguir chegar ali? Então, se tirou o meu parente, e se como Pedro acha que Jesus não tivesse ainda compreendido, ele ainda continua. Não ficou convencido ainda. Talvez nós também ainda não tenhamos, é difícil, né? Mestre, saber que um vândalo retirou do nosso carinho pela violência um filho, uma esposa ou uma mãe e não revidar, não significa apoiar e legitimar o direito de força? Então aqui nós já estamos parceiros de Pedro, né? Falou a nossa língua. E nós compreendemos o que Pedro quis dizer. Nós sentimos aquilo que ele quer falar e nós nos colocamos no lugar dele, porque é forte, é uma dor forte. E mesmo assim, com a sua docilidade e sabedoria, Jesus diz, Simão, o Pai estatuiu leis das quais ninguém se evade. Não colocamos aqui a questão em termos de esquecimento e responsabilidade. Jesus não estava tirando a responsabilidade daquele que cometeu a falta, nem desrespeito aos códigos legais estabelecidos. Referimos-nos ao revide, ao ódio, ao plano de cobrança, ao rancor, por parte daqueles que foram atingidos pela enfermidade agressiva do próximo desvairado. Então, como Pedro ainda não compreendia
O diálogo de Pedro estava muito no olhar material, no tema aqui da terra, igual a gente. É difícil a gente conseguir compreender o além, né? O depois, a vida eterna, das relações do mundo existencial. Jesus coloca ele no patamar do diálogo que ele sempre quis dizer e Pedro não captava. E nós não duvidamos disso. Jesus não está dizendo que não deve ter responsabilidade penalizada do aspecto material. Então, se ele cometeu uma falta, não retira a responsabilidade daquele que cometeu a falta. Mas Jesus pontuava a nossa atitude perante a falta de alguém. Se alguém errou comigo, ele adquiriu uma falta, está ali. Mas o que eu vou fazer com aquele presente que eles estão nos entregando? O Divaldo dizia, né? Joana dizia, não aceite o presente. Então o ensinamento de Jesus é o que eu vou fazer com aquilo que eu estou recebendo. Ele não quis dizer que a pessoa vai ficar sem pena. Ela não ficará sem o convite à reparação, ela vai precisar reparar. Para o crescimento e adiantamento moral e espiritual, ela vai precisar reparar. Isso está na lei de Deus. Jesus quer tirar de nós essa condição de juízes, porque essa condição de juízes não nos pertence. Ele quer tirar de nós a condição de nos aproximarmos desses sentimentos, da vingança, ao apresentar o outro um castigo, um aspecto que não cabe realizar. Porque nós somos dotados de uma condição tal e qual para agirmos de cobrança, que ele descreve nessa parábola do mal pagador. Quantas vezes a gente pede, inclusive está na oração do Pai Nosso para ele perdoar as nossas ofensas, mas a gente se esquece que ali no mesmo momento a gente também não consegue perdoar, mas por isso que a gente ainda não despertou, a nossa consciência ainda não despertou para esse olhar, que mostra que um estava devendo ao Senhor e que foi perdoado. E na hora de cobrar o outro, ele não teve piedade, não teve misericórdia, mesmo tendo sido objeto de misericórdia, a partir de alguém que não deve nada a ninguém. Então, não colocamos no esquecimento a responsabilidade, referimos ao revide, ao ódio, ao rancor, ao desejo de vingança daquele que foi atingido pela enfermidade agressiva do próximo desvairado. E Jesus o tempo todo coloca que o outro, o agressor, ele está enfermo, ele está desvairado, ele enlouqueceu, ele não está bem. E para agir dessa forma, seja em menor monta ou maior monta, agredindo as pessoas, ferindo as pessoas dessa forma, dessa violência, retirando a vida em qualquer situação, trata-se de uma pessoa enferma. Jesus então convida Pedro e a todos nós a pensarmos sob esse ponto de vista, ampliando a percepção de fatos para seguirmos, para ver a vida em relação do amadurecimento que ela nos propõe, no objetivo que desejamos alcançar por estarmos todos nesta vida, rumando à plenitude, enxergando as nossas dificuldades e superando-as ao nosso tempo. A buscarmos uns aos outros nessa vida de relação, e nós temos as nossas virtudes, mas também nós temos os nossos espinhos. E nós precisamos estar próximos uns dos outros, nós vivemos em comunidade, nós não vivemos afastados. Então, quando vivemos próximos uns aos outros, nós superamos as adversidades coletivas. E para estarmos próximos uns dos outros, às vezes os nossos espinhos ferem quem está ao nosso lado. Nós não somos uma rosa perfumada, linda e maravilhosa sem espinhos, isso não existe. Então é através dessa convivência, que é o grande desafio
nós vamos superando as nossas adversidades. Se ele apresenta aquele momento, naquela condição, que ao nosso ver, nós estamos olhando somente o fato material, a concretização, o ato é muito violento, que faz muito mal, mas como é que será que está o interior daquela pessoa, né? Que expulsa, que expurga, que muitas vezes nós falamos, né, vomita tudo em cima, realmente é aquele amargor. E como se Jesus dissesse, a consciência dele deixa que a própria consciência dele, daquele agressor, do malfeitor, ela vai dar conta. Não precisamos nos revestir do plano de ódio, de vingança, porque de nada disso adianta. O ódio, a vingança, ele nos atrela. Assim como o amor nos atrela, o ódio e a vingança também nos atrelam. Não vai apagar aquilo que nos aconteceu, por pior que isso tenha sido, por pior que isso venha no furor da emoção. Porque a raiva é um sentimento que todos temos e ela é uma emoção. A raiva, ela faz parte da condição humana. E quando nós dizemos que nós não temos raiva, nós não estamos falando a verdade. Porque nós desconhecemos aquilo que nós abrigamos. Pois a raiva, ela é uma emoção humana. E nós temos o dever de educar as nossas emoções. Então, educar o extravasar da raiva, mas sentir a raiva, ela ainda é natural. Estamos rumando a não desenvolvermos mais. Portanto, a gente hoje educa, né? Então, diante de uma situação dessa, em que Pedro narra, seja para nós quantas situações impiedosas nós já passamos. Cada um de nós que está aqui, quantas e quantas situações já passamos. Nós estamos imersos nesse mundo de provas, de expiações, sem qualquer privilégio, onde o mal, nós conhecemos, ele ainda sobrepuja o bem. E quantas adversidades nós passamos e ainda vamos passar. Quantas vezes no nosso caminho já atravessou indivíduos que nos agrediu de graça? Quantas vezes? Quantas vezes não vemos pessoas há tanto tempo e basta com que nos reencontremos e o objetivo dela é nos agredir? Como é que será o interior daquela pessoa, né? Sendo que o prazer dela é agredir. Então, Jesus convida aqui, diante desses panoramas, para que nós tenhamos a postura que nos cabe ter, para que não sejamos injustos. Porque de nada vai adiantar que nestes momentos, onde a raiva predomina, onde a raiva advém, que esta noção vem e parece que vai destruir tudo, nós tenhamos a consciência que ela é apenas um extravasar orgânico. Que pode muitas vezes, nesse ato de extravasar, nesses atos vingativos de ódio, de raiva, após a gente fica exaurido, né? Nós ficamos extasiados por termos colocado tudo para fora, tem aqueles que falam que não conseguem segurar, né? Mas depois de vomitado tudo, de ter colocado toda essa raiva para fora, isso não significa que a pessoa esteja bem, porque ela tem a consciência. Igualmente, todos nós temos esse campo de conhecimento. E no final, esse ato praticado, nós estaremos adoecidos e arrependidos. Constatando o adoecimento, a enfermidade e arrependidos por termos escolhidos daquela forma, por termos nos direcionado daquela maneira. E é nessa hora que Jesus nos convida à reflexão, a refletirmos. E também, muitas vezes, quando a gente engole essa raiva, ela também nos faz mal.
Então ele nos ensina a compreender, a superar, a acreditar. E além deles não fugirem da consciência, que não será esquecida no tribunal de si mesmo, Jesus nos diz que em Deus não é uma condição externa. E por isso o Sr. Nelson nos falou também da questão 621, né? Onde é que está escrita essa lei de Deus? Ela está escrita na nossa consciência. É Deus em nós mesmos. Todos temos esse poder de identificar as nossas ações, as nossas faltas, de estudar a nossa alma. Nós temos essa doutrina esclarecedora, nós temos a psicologia de Joana de Ângeles que nos ensina a olhar para o nosso dentro, para dentro de nós, a identificarmos as nossas falhas, a substituirmos uma ação ruim por uma boa, para dessa forma irmos avançando, de percebermos as nascentes do nosso coração, onde é que brotam as coisas boas, onde é que brotam os maus pensamentos, e aí sim nós temos o poder de ir podando. Então aquele que nos agrediu, ele está entregue à própria consciência, e dela ele não consegue fugir. Se porventura conseguir fugir da justiça humana, nós sabemos que muitos de nós fugimos da justiça humana, não sendo encontrados. Quando desencarnados, a nossa consciência nos leva inevitavelmente a uma equalização, a um reequilíbrio da história e naturalmente vai estruturar lá na erraticidade, vai procurar ser dentro de alguma coisa, construir uma nova vida, uma nova existência, um corpo físico, para quê? Para reparar esta falta. A falta vai continuar lá. Não é um Deus vingativo, não. É um Deus de amor que nos dá a responsabilidade e não a culpa, né? Somos responsáveis por aquilo. Então eu fui responsável por aquela falta. E ela está lá me aguardando, uma oportunidade de eu voltar e reparar. E assim nós vamos seguindo. Mas entreguemos a cada um de nós a consciência pessoal, porque é ela o tribunal íntimo, e é ela quem nos diz com veracidade, com autoridade, aquilo que nos pertence escutar e aprender. Cabe-nos, e Jesus se inclui nisso, o que é lindo e perfeito, cabe-nos deixar que os organismos especializados cumpram as suas atribuições. Eu não sou juíza, é o nosso Pai. Então, cada um cumpre as suas atribuições. Ou seja, nem ele, que é espírito puro, no estágio evolutivo, que nunca tínhamos visto antes um ser no estado evolutivo aqui na Terra, nem vimos e nem veremos depois aqui no contexto da Terra, ele diz, entreguemos as organizações responsáveis por isso. Nós, porém, permaneçamos confiantes de que nada acontece sem que seja a vontade de Pai. E aí, trazendo a lição para Pedro, né? Aquelas pessoas que desencarnam, porque Pedro dizia, e aquelas pessoas que desencarnam, que ele leva o nosso ente querido. É bem verdade que os atos violentos e impiedosos, aquele que foi realizado numa faixa de compromisso, ele vai ter a responsabilidade de reequilibrar tudo isso, de reequilibrar a sua história pessoal. Mas aquelas pessoas que se desprenderam do corpo físico, daquela forma, naquele instante, só Deus o sabe. Porque estava escrito, estava dentro da programação delas para que elas passassem por aquele momento. E diz Jesus que não há injustiça. Nada acontece sem que seja a vontade do Pai, sem que esteja dentro da lei de causa e efeito. Para que a lei de causa e efeito, essa lei natural se realize,
sem que seja necessária a intervenção do homem, interpretando que somos todos responsáveis. Então, aquela pessoa precisava passar por aquela adversidade, mas existe a lei natural. Aquele homem que provocou aquilo se comprometeu, se vinculou àquilo sem necessidade, mas aquela vítima, ela precisava sim passar por aquilo. E Deus, Pai absoluto, tem condições como Criador de que o próprio movimento das leis faça operacionar os efeitos que são necessários para as causas que foram construídas. Não é necessário que o homem adentre uma história de alguém e se comprometa. Quando isso acontece, ele também precisa depurar-se e vencer as suas más inclinações. Não precisa eu fazer parte desta depuração, deste ato, mas se eu entrei ali, eu me vinculei. A lei divina, ela é imutável e ela é perfeita. Então, se eu me vinculei, eu vou precisar resgatar. E então Pedro se convenceu agora, depois de tantas explicações, depois de tantos ensinamentos, e trazendo para a realidade, né, como aquele mestre dedicado que está ensinando os seus aluninhos lá de pouca maturidade. Jesus explicou, trouxe para a vivência real, e ele se convenceu agora, porque uma resposta dessa, numa profundidade desta, ele conseguiu compreender. E olha a pergunta de Pedro: mestre, e se por fim nos matarem? Ele ainda estava compreendido, mas não tudo, né? Se ele perguntou isso é porque ele já estava crente da vida após a morte. Mas também não fez muito sentido essa pergunta dele. E aí, exatamente isso que Jesus convida à reflexão. Ele responde: vivemos, Simão. Ninguém mata a vida. Se retirarem a nossa existência, nós vamos prosseguir vivendo, tanto quanto o criminoso também viverá. Jamais te esqueça de que a posição de vítima é sempre a melhor, a mais feliz. Quem aos outros fere, fere a si mesmo. Quem ao próximo infelicita, a si mesmo destrói no campo da emoção. Com a diferença de que aquele que aparentemente é o perdedor, se amar, se perdoar, ele estará isento de qualquer aflição, ficando inatingido e deste modo feliz. Então Jesus apresenta a condição de vítima, mas se a vítima souber entender o seu papel, se nada nos acontece por acaso, se tudo tem que deu ensejo naquele desfecho, não ao desfecho em si, mas nas emoções, o desfecho nos proporcionou. A forma que aquilo repercutiu em nós, a forma com que aquilo nos atingiu, precisava, em termos de confronto com a causa que nós temos e o que deu origem àquele cenário. Se aquele que aparentemente é o perdedor souber amar e perdoar, ele também vai ser mais feliz. Mas se ele não souber, ele também se infelicita, também adoece e também a sua estrutura rui. E aí nós trazemos um comentário sobre o erro do perdão, na obra O Reformador de Emmanuel. Ele nos fala que é como se fosse quando nós não perdoamos ou agredimos alguém, quando a gente não perdoa, quando a gente fica imerso na raiva, nas desavenças, ou quando a gente faz o mal a alguém. Nas duas situações, Emmanuel equivale a esse exemplo para a gente, diz o benfeitor. Tanto quando eu sou o agressor, quando eu sou a vítima. Ele fala que se equivalem a como se estivéssemos dentro de uma casa
tomando um instrumento que é capaz de derrubar as paredes da casa. Aí a gente pega o instrumento, começa a bater nas estruturas, as estruturas começam a se abalar, e a parede, num determinado momento, ela vai ruir. Mas a parede, com as vigas, é ela que sustenta o teto da casa. Aquilo que está em cima de nós e aquilo que nos protege. Então, aquela proteção que está sobre nossa cabeça, ela começa a ruir. Se quebrarmos as paredes, se batermos nas paredes, a própria casa cai e vai ruir sobre nós. E Emmanuel lindamente nos traz essa figura para que a gente entenda que a gente faz com a gente mesmo quando a gente agride o outro. Porque a gente entra nesse estágio mental que já nos pertence, porque a gente exteriora uma agressão, porque essa agressão, ela nos pertence. Então, se ela não está dentro de nós, ela não vai sair de nós. A gente só exterioriza aquilo que já está dentro de nós. E Jesus disse que a gente só concede ao outro o que está repleto o coração. E se a gente não perdoa, a gente também está nessa faixa. Porque a gente está criticando o outro pelo que ele fez e está se nutrindo das mesmas emoções ou dos mesmos sentimentos que o outro nutriu para que um dia ele viesse nos agredir. Então, tanto aquilo que sai do meu coração ou aquilo que eu permito dentro do meu coração me agride, me torna mal, me faz doente. Também estamos batendo com esse instrumento nas paredes e elas vão ruir e a casa vai cair sobre nós. A casa é a nossa estrutura, então ela vai desmoronar a nossa estrutura, a nossa condição de edificação, aquilo que nós construímos, aquilo que nós edificamos. Nós vamos nos encontrar perdidos, apartados daquilo que realmente nós precisamos fazer, porque nós estamos no mesmo círculo, nesta mesma intenção. E então que possamos orar, meus queridos irmãos, orar para os que sofrem, para os que agridem, para os que ainda não despertaram nesse sentimento de compreender aquilo que temos dentro de nós. E se tendes rancores e ressentimentos, que nós não façamos como aquele que revide, aquele que se vinga. Possamos nos recordar de Jesus, esse humilde sacerdote que veio pregar o amor indiscriminado aos nossos irmãos, a todos nós. Nós vivemos, e se a morte passar no nosso lar, nos nossos afetos, bem-aventurado seja. Espere por mim para voltarmos a cantar a imortalidade da alma sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus Cristo. Muito obrigada. Então, nossa gratidão aos irmãos dessa noite pelas exposições tão enriquecedoras a respeito do amor, do perdão. Possamos fazer as nossas reflexões, rogando a espiritualidade, ao nosso anjo da guarda, que nos auxilie nessa empreitada, expandindo as nossas consciências, a fim de sermos as nossas melhores versões a cada dia. Meus irmãos, nós temos alguns minutos. Alguém tem alguma contribuição a respeito do tema da noite? Alguma pergunta que gostaria de fazer? Silêncio, Pai. Então,
Eu já vou até alterar um pouquinho o nosso protocolo, fazer o convite para o nosso próximo encontro, depois eu passo para a Piedade que faz o encerramento para a gente. Na sexta-feira, a 17ª jornada continuará nessa mesma casa, às 20 horas, com a Estela e o Claudemir Destro, pai e filha, então, nos farão a fala a respeito do autoconhecimento no amor ao próximo. Estamos todos convidados, convide um amigo e continue essa jornada conosco, que já estamos encerrando, indo para o encerramento da 4ª semana, e semana que vem o encerramento oficial. Piedade, faz a prece para a gente. Caríssimos irmãos, diante da reflexão que recebemos aqui hoje, eu peço a todos vocês, unamos os nossos corações em louvor a Deus pela oportunidade que Ele está nos concedendo desta encarnação, em que nós tivemos a grata felicidade de termos tido contato com a doutrina espírita. Mestre Jesus, agradecemos por essa doutrina que tanto nos esclarece e tanto nos consola. Agradecemos a espiritualidade amiga que coordena os trabalhos da Fraternidade Espírita Allan Kardec e a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que estão aqui conosco nesta reflexão. Assim, com o coração, com muita gratidão, pedimos ao Mestre Jesus que continue nos abençoando e conduza a cada um de nós aos nossos lares. Que assim seja.